De volta com o Bandeirantes Acontece. Puxa, uma notícia que acaba de sair aqui, Zaidan, não sei se você chegou a ler alguma coisa dele, mas o pesquisador musical José Ramos Tinhorão, um dos maiores críticos da música popular brasileira, morreu aos 93 anos no Rio de Janeiro. Pelo que eu entendi na notícia, estava no Rio de Janeiro, apesar de ter nascido em São Paulo. Lançou mais de 25 obras, todas falando da música popular brasileira. Tinha desafetos clássicos, tinha rusgas com Jobim, né? Com Jobim, com Chico Buarque, né? Entre inúmeros outros. Criava apelidos para alguns artistas da música brasileira. Por exemplo, ele não gostava de nada relacionado a uma das grandes cantoras da música do Nordeste, que é a Elba Ramalho. Ele chamava a Elba de Gralha do Agreste, entre outras coisas. Mas era um profundo conhecedor de todos os aspectos ligados à música brasileira. Escrevia muito sobre samba e o que ele não gostava de samba, principalmente, né? Entre inúmeras outras coisas, e um dos livros é O Samba Agora Vai, a farsa da música popular no exterior. E os sons que vêm pra rua, as origens da canção urbana. Ele era um pesquisador da música brasileira desde muito antes da chamada MPB. Faleceu José Ramos Tinhorão, um crítico da música popular brasileira. Ô Ronald, você sabe que, se der tempo aí, só de claro, lembrar aqui, o Tinhorão, o Brasil foi um país assim, uma produção cultural extraordinária, né? Não só na primeira metade do século XX, mas nos 30 anos depois da morte do Getúlio. E o Brasil produziu ali algumas figuras do pensamento em diversas áreas, né? Ciências sociais, economia e na cultura. Agora, e o Tinhorão era um sujeito com erudição. O que ele sabia de folclore brasileiro era uma coisa extraordinária, porque é o que você falou, ele era um pesquisador, um estudioso. Não era apenas alguém que ouvia um disco e opinava a respeito, se gostou, se não gostou. Ele tinha conhecimento erudito do assunto. Mas ele se embrenhou num nacionalismo meio tacanho, sem sentido, e passou a repudiar qualquer coisa que não fosse a repetição daquilo que o Brasil produziu originalmente, né? A música... Porque, na verdade, eu até me lembro dos anos 70, a gente falava sobre essas discussões do Tinhorão com o Tom Jobim, discussões à distância, né? Uhum. Porque, se você pegar a música caipira, que é extraordinária, eu gosto, mas gosto de um tanto, você tem ali instrumentos que vieram de Portugal, né? Você tem a sanfona, depois a sanfona que os italianos trouxeram, que era diferente, o violão, a viola caipira. Uhum. Quer dizer, a música, ela vai se expandindo, mundo afora, né? E o Tinhorão dizia que aquilo era música colonizada, né? Era tentativa de imitar o jazz e tal. Quando, na verdade, o que interessava é se a música era boa ou não. E a música do Tom Jobim era genial. Tanto que Águas de Março, por exemplo, que aliás tem letra também do Tom Jobim, né, que é uma coisa rara, o Tinhorão descia a ripa. Não gostava das guitarras, quando as guitarras passaram a fazer parte, né, de um novo momento. Muita gente abraçou isso aí, teve até aquela passeata contra as guitarras, né? Sim. Que era uma coisa também infantil, né? Uhum. Como se fosse a defesa dos valores nacionais. Mas a guitarra em si, ela não representa uma cultura. É o que você faz com a guitarra, que você constrói uma cultura ou repete outra, não é verdade? Uhum. Exato. E isso que acabou sendo desmistificado quando o Caetano veio cantando Alegria, Alegria, e colocou as guitarras no festival e aí espantou todo mundo, e aí veio o Gil e vieram outros tantos, a Rita Lee com os Mutantes, e os Mutantes tocando pro Caetano em Alegria, Alegria. Isso era de um despertar de ódio das análises do Tinhorão, exatamente pelo que você falou. A questão da bossa nova, que era muito ligada à mais americana de todas as formas de música feitas no Brasil, e realmente era, porque tinha influência do jazz, né, na criação da bossa nova, e isso era o suficiente para que ele discorresse os maiores impropérios contra ícones desse movimento, no caso, por exemplo, o Tom Jobim, né?
É claro, principalmente o Tom Jobim, que era o principal compositor, né? O Tom Jobim é um dos maiores compositores do século XX no mundo, né? Mas o Chorão tinha esse negócio. Aliás, na passeada contra as guitarras, o próprio Gilberto Gil estava noutra fase, ele apoia, ele participa. Isso. E depois ele rompe com esse nacionalismo infantil, né? Infanto-juvenil. Né? A parte da cisão completa é quando eles vão no movimento que era o mais relevante, o mais midiático, que era a realização dos festivais, e ali eles quebram qualquer paradigma que os unisse ao movimento, né? E passam a fazer uso, e dali não teve mais fim. A guitarra passou a fazer parte desses caras que pintaram como os jovens da música brasileira daquele momento do fim dos anos 60, né? Da segunda metade dos anos 60. Até o Oswald de Andrade, anterior, portanto, ao Chorão, ele dizia o seguinte, ele falava que o Brasil era uma espécie de liquidificador de culturas, né? Que era o que ele chamava de antropofagia, né? ou seja, o Brasil pegava tudo que era estrangeiro e misturava e tal. E o tropicalismo é isso. Misturava Vicente Celestino com Beatles. Isso. Não é verdade? Isso. O movimento tropicalista é uma... Como é que é realmente um liquidificador. Deixou em parafuso a cabeça de muita gente que não entendeu, até porque o momento do tropicalismo andava paralelamente a um momento político terrível que o Brasil vivia, né? E representantes desse segmento nem aqui ficaram e foram embora. A única que ficou, ou que estava mais em evidência, foi a Gal Costa, que permaneceu aqui. Ela fala até hoje sobre isso, que ela ficou defendendo a bandeira do tropicalismo. Mas é isso, é uma fusão. Agora, o duro é você fazer uma fusão com qualidade, porque tem gente que mistura um monte de coisa e não consegue fazer nada, né? O duro é quando você pega um monte de tendência e transforma num produto diferente e um produto audível de qualidade, né? Você pode fazer uma coisa genuína e ruim, ou uma coisa misturada e ruim. E pode fazer uma coisa genial de uma maneira ou de outra. O que interessa é se a coisa é boa ou não, se contribui, se eleva a cultura de todo mundo, né? É isso que importa. É isso.